Lição de número 5. Tema da lição: a alma, a natureza imaterial do ser humano. A alma, a natureza imaterial do ser humano. Texto áureo se encontra em Mateus 10, versículo 28, que nos diz o seguinte, abre aspas: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Fecha aspas. Verdade aplicada se encontra aqui e nos informa o seguinte: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. A alma, a natureza imaterial do ser humano. Vamos aqui à introdução e logo em seguida teceremos alguns comentários. Na primeira lição apresentamos um conceito preliminar da alma, demonstrando seu lugar na tríplice constituição do homem. Vimos que, junto com o espírito e inseparável dele, a alma compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano, que o torna uma pessoa criado à imagem de Deus. Nesta lição buscaremos nos aprofundar no conceito e distinção da alma, estudando os seus atributos e sua importância no relacionamento com Deus e com o próximo. A princípio aqui nós podemos falar o seguinte: em resumo, o ser humano ele é uma tricotomia. É isso que a palavra nos informa em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo estejam preservados irrepreensivelmente para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem é um ser tricotômico, é isso? Tricotômico, quer dizer, o homem é formado de 3 elementos distintos: espírito e alma e corpo. Nós somos um espírito, que temos uma alma, que habita em um corpo. O espírito tem as suas faculdades, tais como reverência, fé, esperança, enfim, é a consciência para com Deus, é a consciência prática para com Deus e o mundo espiritual divino. A alma tem também as suas faculdades, tais como as principais: inteligência, que é o intelecto, a razão, sentimento, emoção e vontade, volição. O espírito é a consciência divina, a alma é a consciência de si mesmo. E o corpo tem os seus sentidos sensoriais: visão, audição, paladar, tato, olfato, etc. O espírito, portanto, é a consciência divina, a alma a consciência de si mesmo, e o corpo é a consciência do mundo real, do mundo palpável, do mundo tangível. Em resumo, o homem representa essa tricotomia, isto é, o homem é formado de 3 elementos distintos.
Espírito, alma e corpo, sendo que espírito e alma são imortais. O corpo morre, biologicamente falando, o corpo veio do pó e ao pó tornará. Alma e espírito sobrevive à morte do corpo. Diria Jesus, conforme nós lemos no texto áureo: não tem mais aquele que tem poder para matar o teu corpo, mas não pode fazer perecer a tua alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A alma sobrevive à morte do corpo. O Estevão, quando estava sendo morto, apedrejado, nos seus últimos segundos, ele declarara: receba, Senhor Jesus, o meu espírito. Porque alma e espírito formam uma entidade que sobrevive à morte do corpo. Quando o homem e a mulher de Deus morrem, a morte não é o fim, mas o meio de promovê-los a uma vida eterna, na esperança da ressurreição do corpo. O corpo dorme até a primeira ressurreição, que acontecerá por ocasião do arrebatamento da igreja. Como diria o apóstolo Paulo, nem todos nós dormiremos, quer dizer, morreremos. Corpo que morre, corpo que dorme. Mas transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar de olhos, no soar da última trombeta. Os que morreram em Cristo, que dormiram em Cristo, os corpos ressuscitarão primeiro. Nós seremos transformados e iremos ao encontro do Senhor, e com Ele estaremos para sempre. Então, por ocasião do arrebatamento, daqueles que estiverem vivos, terão seus corpos transformados. E aqueles que já partiram, já estão dormindo, seus corpos, ressuscitarão com corpos glorificados. Para cumprir a palavra em Filipenses 3:21, onde é dito: aquele que tem um poder de sujeitar a si mesmo todas as coisas, transformará o nosso corpo abatido de humilhação no corpo de glória, semelhante ao seu. A Bíblia ainda diz, em 1 João, no capítulo de número 2, o seguinte: que nós seremos como Jesus. Nós, como Ele, seremos, é o que está escrito aqui, 1 João, capítulo de número 2, versículo 4 a seguir. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Muito bem. Não é o versículo 4. É 2, 6. Fugiu da memória. É 1 João 2, de qualquer maneira. Vamos lá aqui. Ok. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Né? Aí aqui. Não, é o capítulo 3. 1 João 3. Eu estou confundindo aqui, ó. Não é verdade? E o versículo 2, está vendo? 1 João 3, versículo 2. Eu estava imaginando que fosse o 2. Amados, agora somos filhos de Deus, vírgula, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, ponto. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Seremos semelhantes a Jesus. Muito bem. Com o corpo glorificado. Então é isso. A nossa esperança, diria o Paulo escrevendo lá aos Efésios 4, olha só, Efésios 4:30, a nossa esperança é essa aqui, ó, é a glorificação do nosso corpo. Efésios 4,
versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, redenção do corpo. Nós não temos que entristecer o Espírito de Deus. Nós somos tentados a entristecer. Mas a exortação é: não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados, a igreja, para o dia da redenção, redenção do corpo. Muito bem. É linda a palavra de Deus. Precisamos crer nesta palavra e no Deus desta palavra sobretudo. Porque diria Jesus: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não haverá de passar. Jesus falou isso lá no sermão profético, lá de Mateus, capítulo 24, e o versículo, vamos ver aqui qual foi o versículo que ele falou. Muito bem. Bem-aventurado, em verdade digo, confio, etc. Vamos ver onde é que está aqui. É o 35, olha só. 24, 35. 24, no sermão profético ou escatológico. Escatologia é estudo das últimas coisas. Palavra grega, escatos, últimos. Logia, estudo das últimas coisas. Mateus 24, Jesus está falando a respeito deste fato, deste sermão profético, escatológico. Lucas 13, ou melhor, Marcos 13 e Lucas 21. É só conferir. Chamado de sermão profético, o sermão para os últimos dias. E no capítulo 24, versículo 35, nos fala o seguinte: passará o céu e a terra, vírgula, porém as minhas palavras não passarão. Nós temos que crer em Deus e no Deus da sua palavra. Não apenas crer no Deus da palavra, mas crer na palavra de Deus e no Deus que proferiu as palavras, que nos ensinou as palavras, que deixou esse legado aqui, o maior legado para a humanidade. Temos que crer no Deus da palavra. Houve época em que o povo tinha pouco da palavra, no entanto, cria em Deus. E cria mais do que nós. Jó, por exemplo. Há quem diga que o Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Quer dizer, o Jó não tinha praticamente nada de Deus ainda, assim, em termos de informação bíblica. No entanto, a fé do Jó e a paciência do Jó, a perseverança do Jó, supera qualquer uma paciência e fé de cada um de nós hoje, em tempos neotestamentários. Quando o Espírito Santo veio sobre nós sem medida. O problema está com o Espírito Santo? Não, está conosco. Jó perdeu 10 filhos, foi em um só dia. Hoje nós não queremos perder nenhuma unha. E aí? Então é importante nós crermos na palavra de Deus, mas sobretudo no Deus da palavra, tendo muita palavra ou pouca palavra. Tem gente que também não conhece muito, às vezes por alguma deficiência intelectual, tem um baixo nível de cognição, tem dificuldade de absorver, mas tem uma fé inabalável. Eu estou falando da palavra de Deus, parece que estou fugindo aqui, mas não estou fugindo. Voltando aqui, primeiro tópico, vai falar sobre atributos da alma. A parte material do ser humano é o que mais diferencia dos animais, como bem evidenciado na criação, Gênesis 2:7.
O homem é um ser pessoal criado à imagem de Deus com autoconsciência e autodeterminação. O ser humano é o único ser no mundo que tem consciência que um dia vai morrer. Cachorro não tem essa consciência. Cavalo, boi, galinha não tem essa consciência, que é mortal. Mas nós temos. A alma proporciona essa autoconsciência. Essa consciência, né? Que existimos e que um dia vão deixar de existir do ponto de vista biológico, físico. A alma possibilita essa capacidade. Nós sabemos que existimos e sabemos que um dia vamos deixar de existir como ser físico, biológico. Os animais não têm essa consciência. Quer dizer, os animais não têm autoconsciência, apesar de serem alma, só que alma vivente. Ele não tem uma alma. Eles são alma viventes. Nós somos alma viventes, mas temos uma alma como entidade espiritual que sobrevive à morte do corpo. Então, quer dizer, essa alma nos faz autoconscientes e autodeterminantes. A gente toma decisões, a gente empreende ações, a gente faz escolhas. Os animais, eles têm apenas preferência. Se você entregar, as pessoas falam muito que o animal, o cachorro, o cão, gosta muito de osso. Mas entrega osso para ele, carne, para ver se ele não vai dar preferência à carne. Depois ele vai lá no osso. Então os animais, eles têm preferência. Eu crio umas galinhas aqui. Você joga arroz e joga milho. Elas vão no arroz. Dá preferência ao arroz. Depois vão no milho. Então os animais têm preferência e não têm autodeterminação. Eles não têm a capacidade de fazerem escolhas conscientes. Escolhas no contexto de moralidade, porque eles não têm senso moral. O cachorro morde alguém, ele não pode ser responsabilizado, porque ele não tem senso moral, de certo e de errado, de bem, de mal, de verdade e mentira. Nós temos, seremos responsabilizados. A Bíblia também fala que cada um de nós prestará conta a Deus do que fazemos ou deixamos de fazer. Está lá no capítulo 12, versículo 13 de Eclesiastes. E também capítulo 12, do capítulo 14, 12 aos Romanos. Vamos ler. Capítulo 14, 12 aos Romanos. É isso? 14, 12 aos Romanos. 14, 12. Fala assim. Assim, pois, vírgula, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. 14, 12. Aí você vai para Eclesiastes. É o contrário, é 12, 13. Quase deu 12, 14 para gravar, né? Fica fácil para gravar. Eu gravo assim, os versículos, fazendo associações. Olha só. Eclesiastes 12, versículo 13. Aliás, é o 14 ao contrário, portanto, é fácil de gravar, nunca mais você vai esquecer. Nem eu. Olha só, Eclesiastes 12, 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Olha só que beleza. Está gravado aqui agora, nunca mais vou esquecer. Romanos 14, 12, de sorte que cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Eclesiastes 12, 14, que é o contrário. Deus trará a juízo, a acerto de contas, todas as coisas que nós fizemos, quer sejam boas ou más. Ok? Nós estamos dando um pontapé aqui nessa lição de número 5, que traz como tema a alma, natureza e material do ser humano. Não dá para comentar muita coisa, mas vamos lá, dando sequência aqui. Ok?
eu falava da autoconsciência e da autodeterminação do ser humano. A alma possibilita essas faculdades humanas. O Criador fez-lhe seu representante, dando-lhe poder de governo sobre toda a obra da criação. Salmo 8, 3 ao 6. Enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Gênesis 1, 28. Sua capacidade de administração, compreensão e decisão moral é o resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Tudo isso nós fazemos porque pensamos, raciocinamos, temos sentimentos, emoções, vontade, volição. Isso é explicado originalmente na aptidão de lavrar e guardar o jardim, Gênesis 2,15. Deus colocou o homem no jardim e ordenou que ele lavrasse e guardasse. É um princípio. Você tem, por exemplo, a tua casa. Eu estava dando uma limpeza aqui agora, dando uma varrida. Eu varri de manhã, passei um pano, agora estava passando de novo. Porque não é difícil você dar uma geral numa casa. Difícil é fazer a manutenção, para manter ela sempre limpa. Não é difícil você receber a salvação em Jesus Cristo. O difícil é se manter salvo. A perseverança em manter a limpeza não é fácil. Por isso que Deus ordenou: Adão, você guarda o jardim e cultiva. Quer dizer, permita que esse jardim seja ampliado, ele se desenvolva, né? Ele possibilite que vidas, né, venham à tona, permaneçam no processo de progresso, de bom êxito, de sucesso e etc. Esse é o sentido. Vamos ler? Vamos na palavra aqui. Gênesis 3, é fácil de gravar. Esses 2 versículos aqui, o mais importante do Gênesis. É 2,15 e 3,15. 2,15 fala sobre a responsabilidade de guardar e cultivar o jardim. 2,15. E o 3,15 fala da vitória de Jesus sobre Satanás, pisando na cabeça da serpente, triunfando em favor daqueles que viessem a crer nele. Então grava esses 2 versículos aí, 2,15 e 3,15. Eu vou ler o 2,15, olha só. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Cultivar e o guardar. Esse é um princípio. A sua vida, você tem que cultivar a sua vida e guardar. Tem que ver, tem que ser seletivo em relação à alimentação. Tem que procurar exercitar o corpo. Tem que procurar dormir o suficiente. É um princípio. Cultivar e guardar. Deus dá. Só que a pessoa que tem que cultivar e guardar com a ajuda de Deus. Muitos não dão valor na vida. E tudo aquilo que Deus coloca para você administrar. Seja a casa, seja os seus filhos, seja um automóvel, seja o seu emprego, você tem que cultivar e guardar. É um princípio universal. Ok? Muito bem. Aí vem aqui, ó. Cultivar e guardar. Discernir entre certo e errado, fazer escolhas. Gênesis 2, 16 e 17. Dar nomes aos animais. Gênesis 2, 19. Tudo isso o Adão fez. Fazia parte do cultivar, né? E do guardar. A parte efetiva do homem é demonstrada na afirmação divina da necessidade de uma companheira e na expressão de satisfação de Adão ao receber Eva, que alguns eruditos consideram ser primeira composição poética da história humana. Gênesis 2, 18 e também 23. Vamos ver o que é que fala aqui? Gênesis 2, 18 e também 23. 2, 18 e também 23. Vamos marcar? Vamos lá? 2, 18, ok? Olha só. 2, 18, vamos ver o que foi que o Adão falou. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma companheira, auxiliadora, que lhe seja idônea. Deus não dá nada que não presta. Deus só dá coisas boas para nós. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do Pai das luzes. Deus só dá coisa boa. A gente é que corrompe aquilo que Deus nos dá. Agora o 23.
olha só, e disse o homem, agora é Adão falando, esta afinal, vírgula, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Será chamada de mulher, porque do homem foi tomada. Varoa. Quer dizer, esse é o sentido. Tá certo? O Adão é que fez essa declaração. Foi tomada do Adão. Né? Da costela. Deus a transformou em uma mulher, em uma varoa. Que pudesse auxiliar ele, trabalhar em parceria com ele. Apoiar no que fosse necessário. E o Paulo ratifica isso dizendo que mulher tem que se submeter ao marido. Submissão é estar juntos em missão. Sub, de baixo, quer dizer, juntos em missão. Essa é a palavra que caracteriza o dever da mulher para com o marido. Estar junto dele em missão. E a palavra que caracteriza o dever do marido para com a mulher é amor. Amai como assim o Senhor inspirou Paulo a escrever, dizendo que o marido amai as vossas esposas. A exemplo de Cristo que amou a igreja e deu a vida por ela. A palavra que caracteriza o dever do marido para com a esposa é amar. É o amor. Alguém disse o seguinte, que amar é suportar o mal-estar que a diferença do outro gera em mim. Amar, abre aspas, é suportar o mal-estar que a diferença do outro gera em mim. Porque o outro é o outro, você é você. Você nunca vai ser o outro, nem o outro jamais vai ser você. E existem diferenças, né, entre ambos. Comportamento, de temperamento, estrutura física, psicológica, e tem que ser respeitada. Para que o homem continue cumprindo com o propósito e respondendo este mandamento de Deus, que é justamente de amar como Jesus amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. E a mulher ser submissa ao seu marido, estar junto a ele em missão, cuidando das suas respectivas tarefas, e assim vai estar auxiliando o esposo, que também vai estar cuidando das suas respectivas tarefas. E ambos estarão sendo sujeitos um ao outro e sujeitos a Deus. É o que está escrito na palavra, olha só. Está lá no 5 aos Efésios. 5:21, que as pessoas não prestam atenção. Olha só, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Todo mundo tem que estar sujeitando um ao outro. Todos nós temos que estar sujeitos uns aos outros. É o que está escrito, ó. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí vem o 22. Mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Aí em seguida vai falar dos maridos. Porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Assim como Jesus salva o corpo, o homem também tem que salvar, proteger a sua esposa. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Mas é no Senhor. Marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. E assim por diante. Está tudo aqui na palavra. Mas, em última análise, todos nós temos que estar sujeitos uns aos outros. E, sobretudo, sujeitos a Cristo. Como Cristo é sujeito ao Pai, e o pai não é maior que o filho em dignidade, né, em natureza. O pai é maior que o filho em funcionalidade. Assim como o homem pode ser maior esposo do que a esposa em funcionalidade, em funções. A mulher cuida dos filhos, o marido sai para o campo, sai para o mundo para trazer o sustento. Talvez seja mais difícil para o marido trazer o sustento para casa do que a mulher cuidar da casa e cuidar dos filhos, educar os filhos. É nesse sentido. Eu já estou com 29. Eu vou terminar porque não posso passar de 30 minutos. 31 no máximo, ok? Olha só. Agora continuando aqui para encerrar. Entre o espírito e o corpo, vamos lá. A alma do homem é sua personalidade ou distintivo pessoal. Seus três principais atributos são eles: emoção, sentimento, razão, intelecto, volição ou vontade. É, portanto, a sede
dos afetos, raciocínio, impulsos, desejos, decisões. É a central dessas faculdades intelectuais e emocionais. O ser humano emprega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente seus semelhantes. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do Espírito. Para comunicar-se com o próximo, o veículo são o corpo e seus órgãos sensoriais. Pele, olhos, ouvido, nariz, boca, etc. Pode-se dizer, então, que a alma funciona entre o espírito que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo que se conecta com o mundo dos homens. O cântico de Maria, na casa da sua prima, Isabel, é uma típica cena dessa tríplice interação e comunicação. Vamos ler. Lucas 1, 46 e 47. Lucas 1, 46 e 47, que o tempo não espera. Lucas 1, 46 e 47 para encerrar. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. 46 e 47. Lucas 1, 46. Evangelho conforme Lucas 1, 46 e 47 termina aqui. Amém? Olha só. A declaração da Maria, mãe de Jesus. 46 e 47. Então disse Maria, 2 pontos. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Está aí, ó. Alma e espírito, 2 elementos distintos. A Maria declarou essa poesia maravilhosa aqui, reconhecendo a necessidade de um Salvador, né? Declarando que tanto o seu espírito quanto a sua alma tinha 1001 motivos para honrar e glorificar a Deus pela grande salvação na pessoa do seu filho, humanamente falando, porque como Deus, ele é eterno, não tem princípio, não tem fim. Então fica aqui esta palavra, alma, a natureza imaterial do ser humano. Se inscreve e compartilha. Valério Ponte.